Há mais de 3.000 anos antes de Cristo, Menes daria início ao que conhecemos como a primeira dinastia dos faraós. Durante o Império Egípcio, 170 faraós reinaram como verdadeiros deuses, mas poucos conseguiram imortalizar sua história. Conheça agora os 5 maiores faraós do Egito. Hatshepsut, 1507 a.C. Se você acha que apenas homens foram faraós, está redondamente enganado. Durante a história do Império Egípcio, houveram diversas rainhas, porém, nenhuma conseguiu o feito tão memorável como Hatshepsut. Esta é a mais promissora entre as soberanas do Antigo Egito. Seu reinado durou entre 20 e 21 anos e começou após a morte de seu marido, Thutmose II, que também era seu meio-irmão. Assim, desde o início de seu reinado, diversos projetos saíram do papel. Além disso, o povo esteve em paz durante 21 anos. Hatshepsut escolheu governar como um homem, sendo constantemente representada no sexo masculino durante grande parte do seu reinado. O porquê de ter optado por esta via ainda não está claro. Depois da sua morte, grande parte das inscrições e monumentos que a referiam como faraó foram rasurados e destruídos. Acredita-se que o filho de Thutmose III seja o autor, porém não há confirmação. A razão pela qual isto aconteceu ainda é desconhecido. Acredita-se que foi feito para evitar que outras mulheres almejassem atingir a posição de faraó. Thutmose III, 1481 a.C. Thutmose III era enteado da faraó Hatshepsut. Era o único filho homem de Thutmose II, mas quando seu pai morreu tinha apenas 2 anos, e então sua madrasta que assumiu o trono. Dessa forma, considerando o período de correagente, o seu reinado durou 54 anos. Assim como sua madrasta, Thutmose é tido como um grande faraó por suas conquistas militares e construtoras, como o Templo de Amon em Karnak. Ao longo da vida lutou contra diversos inimigos com o objetivo de proteger o seu povo. Sua múmia foi descoberta no Vale dos Reis, onde ordenou a construção de seu templo no Vale dos Reis, ao lado do túmulo de sua madrasta Hatshepsut, porém com mais simplicidade. Amenhotep III, 1391 a.C. Conhecido também como Amenófis III, o Rei Sol, como era chamado, tornou-se faraó aproximadamente aos 12 anos. Este faraó contribuiu fortalecendo a economia do Egito, que cresceu muito durante o seu reinado e tido também como um dos mais ricos dos faraós. Para isso, Amenhotep III construiu boas relações comerciais com potências da época. Em parte, podemos dizer que herdou de seu pai Thutmose IV, neto de Thutmose III, um país forte economicamente. Outro fato que marcou o seu governo foram os investimentos nas artes. Além disso, foi ele o responsável pela construção de monumentos, estátuas e escaravelhos de pedra que seguem em boas condições até hoje. De fato, Amenhotep é considerado o faraó que mais possui estátuas. Já foram descobertos diversos textos antigos descrevendo eventos históricos do período. Seu reinado foi marcado pela diplomacia e prosperidade. Tutankhamon, 1341 a.C. Ele é o mais famoso dos faraós. Tutankhamon assumiu o poder quando tinha apenas 10 anos. Mesmo assim, foi um rei apenas durante 9. Não teve muitas realizações como governante, embora tenha feito diversas reformas religiosas que foram cruciais para o futuro do país, muitas delas reparando alterações de seu pai Akhenaton, que durante seu governo substituiu a adoração de Amon por Atum, uma decisão tomada para limitar o poder de membros do clero de Amon. Diferente da herança política e econômica que seu avô Amenhotep III recebeu, Tutankhamon não teve a mesma sorte. Herdou um país economicamente fraco e em desordem, após o reinado de seu pai Akhenaton. As relações diplomáticas com outros reinos foram negligenciadas e Tutankhamon buscou restaurá-las, em particular as relações com os povos de Mitanni. A evidência de seu sucesso é sugerida pelos presentes de vários países encontrados em sua tumba, somando mais de 5.000 itens. Sua tumba foi descoberta no século XX, praticamente intacta.
Tutankhamon, que era casado com sua meio-irmã Aksunamun, não deixou herdeiros, e até hoje não se sabe qual foi a causa de sua morte. Ramsés II, 1303 a.C. Ramsés foi um dos principais faraós do novo reino do Egito. Ele era chamado de Ramsés o Grande. Liderou o Egito em diversas conquistas territoriais, tendo tido um dos mais prestigiosos reinados da história egípcia nos aspectos econômico, administrativo, cultural e militar. Além das conquistas militares, o que também fez com que Ramsés II fosse conhecido como o Grande foi a prosperidade de seu reinado, onde, por exemplo, houve a construção de enormes templos. Ramsés é o faraó que deixou o maior legado em termos de monumentos, porém apropriou-se de obras de faraós do passado que apresentou como suas, incluindo do faraó Amenhotep III, que já falamos aqui. Mandou concluir edifícios e lançou as suas próprias obras também. Foi um grande promissor em relação à construção de monumentos. Entre as obras concluídas, encontram-se a sala hipóstila do Templo de Karnak em Tebas e o templo funerário de seu pai em Abidos. Na Núbia, Ramsés mandou construir vários templos. Dois dos mais famosos escavados em rocha encontram-se em Abu Simbel. Teve também um dos mais longos reinados da história egípcia, governando a nação por 66 anos, e para alguns pesquisadores, Ramsés é considerado o faraó do êxodo dos hebreus relatado na Bíblia. Ramsés viveu até os 90 anos no período em que a expectativa de vida era bem mais baixa. Diante dos fatos, Ramsés II é considerado por muitos como o mais poderoso faraó do Egito. Gostou do vídeo? Nos apoie gratuitamente se inscrevendo em nosso canal. Não esqueça de curtir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!